Irmãos, vamos continuar nossa reunião, nosso culto ao Senhor nessa noite. Como o Lucas já disse, a gente vem estudando o Sermão do Monte, né? E hoje nós vamos dar sequência no capítulo 5, a partir do verso 13. Mateus 5, a partir do verso 13 a 16. Mateus capítulo 5, os versículos 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos permite desfrutar da Tua presença. Já estamos sendo edificados através da Tua palavra, dos louvores que entoamos ao Senhor. Queremos continuar, Deus, desfrutando da Tua comunhão, da comunhão um com o outro, certos de que o Senhor tem muito mais a nos dar. Por isso pedimos que o Senhor nos capacite para receber a Tua mensagem. Que em nome de Jesus, de fato, ela encontre lugar, encontre morada na nossa vida e que faça diferença, Senhor, no nosso viver, pois a Tua palavra é poderosa para isso, para nos transformar, para moldarmos conforme o Teu caráter, conforme o Teu querer, apesar da nossa insignificância. Tem misericórdia, Deus. Usa Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o Sermão do Monte agora, Jesus faz uma transição, ele vinha tratando, já como foi dito, das bem-aventuranças, né, de qualidades, do caráter do cristão, que na verdade ele reflete o caráter que é do próprio Cristo, aqueles que têm fome e sede de justiça, né, aqueles que promovem a paz, aqueles que choram por entenderem quem são e quem é Jesus de fato. E Jesus então, agora pegando todos esses atributos, esse caráter, ele vai dar uma finalidade para essas características. Ele vai dar um propósito, ele vai falar um propósito aos seus discípulos, daqueles que são assim. E ele usa duas figuras bastante comuns, simples, né? O sal e a luz. Todo mundo usa sal, ali eles estavam próximo à região do Mar Morto, né? Um ambiente de bastante concentração salina. E a luz, todo mundo necessita, usa na época vela, lamparina, tocha, enfim. Ele usa essas duas metáforas para deixar bem claro para os seus discípulos que há uma diferença entre aqueles que são sal e luz e aqueles que não são. Em algumas metáforas, alguns exemplos da Bíblia, pode ser que essa linha seja tênue, às vezes o joio e o trigo, seja algo próximo, mas aqui Jesus usa duas figuras que são bem distintas, né, para diferenciar aqueles que são e aqueles que não são, sal e luz. E ele vai dar uma finalidade para essas duas metáforas, para os seus discípulos. E antes, né, de nós vermos um pouquinho das características desses dois exemplos que Jesus afirma que os discípulos são, é importante que a gente tenha em mente o local de atuação desses discípulos. Jesus diz que eles vão ser o sal da terra e a luz do mundo.
parece óbvio, parece irrelevante, mas é verdade que é propício, né, e às vezes até mais comum do que a gente pensa, que usando a metáfora, alguns ou nós mesmos nos tornamos sal no saleiro, ou luz em meio a uma tocha, né? E Jesus aqui quer deixar claro que a atuação deles é num contexto externo, é num ambiente de fora. Jesus, contrariando, né, os religiosos da época, comia com pecadores, como se todos não fossem, mas Jesus conversava com prostitutas, e isso bugava a mente dos religiosos, porque para eles não fazia sentido o Senhor que se diz santo ter esse relacionamento, esse contato com aqueles que perante eles, né, são pecadores. Então Jesus vai dizer que é justamente esse paradoxo. Os discípulos vão ser sal, vão ser luz no mundo. Nós estamos no mundo, não pertencemos a este mundo, mas justamente o local da nossa atuação vai ser no mundo, vai ser com essas pessoas. E às vezes é uma realidade distante para nós, né? Aquelas linhas doutrinárias como os monges que se isolam em mosteiros para não ter contato com aquilo que eles acham que pode contaminá-los. Mas em algo mais próximo da nossa realidade, é muito comum ciclos religiosos que de fato se fecham, que tornam sal em saleiros, que fecham portas para aqueles que estão lá fora, que colocam rótulos e de fato fazem uma seleção de pessoas. E Jesus aqui vai deixar bem claro que a missão do sal e da luz é atuar justamente onde não tem sabor, é atuar justamente onde há escuridão, né? Mas parece óbvio também, mas é bom que a gente tenha uma percepção clara do que Jesus quer dizer com terra e do que Jesus quer dizer com o mundo. A gente já vem falando, e é justamente todas as outras pessoas que não são sal e que não são luz. Todas as outras pessoas que ainda não foram alcançadas e regeneradas pelo poder transformador, gracioso, como que nós cantamos aqui, esse amor que a gente não tem nada que possa oferecer para comprar e não tem nada que a gente possa fazer para merecê-lo. Todas essas pessoas que não são sal, que não são luz, são terra e são mundo, neste contexto aqui. E como é este sal, essa terra, e como é este mundo? Assim, a gente estudando os comentaristas sobre essa passagem, e eles fizeram um comentário interessante de que pessoas há um século atrás, ao serem entrevistadas, questionadas de como elas imaginariam o futuro daqui a 100 anos, como imaginariam o mundo em que as pessoas viveriam daqui a 100 anos. E as pessoas tinham uma perspectiva de esperança, tinham uma visão otimista, né? Tinham perspectiva de que a humanidade de fato seria mais humana, de que coisas básicas como fome, como o racismo seriam erradicados, que guerras teriam fins, que a ciência avançaria tanto ao ponto de acabar com doenças. E nós estamos em 2023 e vemos um mundo cada vez mais se afundando em si, né? Nós, de acordo com um relatório mundial, né, de fome, a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome. Nós estamos em 2023 e semana após semana nós acompanhamos episódios de racismos em estádios e países de primeiro mundo, com jogadores de futebol, jogadores que são milionários. É interessante que tem uma foto onde expressa o Vinícius Júnior chorando e atrás é notório, é perceptível, você vê o ódio no rosto das pessoas. Você vê
um rancor, um ódio, simplesmente porque é estereotipo diferente deles. Nós avançamos na ciência de fato, mas há pouco passamos por uma pandemia que ceifou milhares de pessoas com com sintomas gripais, né? E estamos há 1 ano e meio já com a guerra entre Ucrânia e Rússia, matando pessoas, deixando pessoas desabrigadas, e todo o restante das nações lavam as mãos, né? Não querem se envolver. Mas a gente olha para esse cenário e, à luz da Bíblia, isso não era para nos deixar em choque. Porque, como o Lucas disse, a nossa natureza, a natureza do homem, desde que o pecado entrou no mundo, ela é decaída, ela é trágica. E a maldade que nos é nata, ela é expressa das diversas formas possíveis, em contextos diferentes e de fato, de coisas assim que não tem limites. Eu, Lucas, Cardoso, a gente trabalha num ambiente prisional, vocês sabem, e assim, quando você pensa que você já viu de tudo, chega uma notícia de que chega um preso com um crime mais bárbaro ainda. São filhos que matam pais por herança, são estupro de crianças. A maldade do homem não tem limite. E a Bíblia sempre deixou isso claro para nós. Foi assim no contexto de Noé, ao ponto da paciência do Senhor chegar ao limite, ao ponto de olhar para tudo aquilo que o homem fazia e não ver motivo para continuar dando vida. E então Deus recomeça, mas logo novamente o ser humano começa de novo a propagar aquilo que é nato, a maldade. E temos o exemplo de Sodoma e Gomorra, quando o Senhor mais uma vez transborda sua ira e manda fogo do céu para consumir uma região em que a única coisa que se passava dali era depravação, sabe? E nós que, eu posso dizer, nós somos jovens e pais, Heloísa é pequena, e a perspectiva futura, à luz da Bíblia, não é de melhora. E é nesse contexto, é nesse mundo, é essa realidade que Jesus vira e fala para os seus discípulos, olha, é lá, é com essa realidade que vocês vão ser sal e que vocês vão ser luz. É neste mundo podre, é neste mundo que auto se destrói, que não tem limite para a maldade. Não é entre vocês, não é vocês serem mais crentes no meio de crentes, não é vocês serem sal no meio de saleiro, uma chama em meio a uma fornalha. Isso não faz sentido. E Jesus quebrava esse paradigma dia após dia, conversando com aqueles que são doentes, transformando vidas. E agora eu queria que nós entrássemos mais propriamente nas metáforas, nos elementos que Jesus usa. E ele usa primeiro a figura do sal. E eu gostaria de ver 2 características e 2 funções do sal. E a primeira característica do sal, que novamente parece óbvio, mas é importante ressaltarmos, é que a propriedade do sal, o sal em si, os seus elementos químicos, ele é diferente, ele tem que ser diferente do elemento, do local, do alimento, da estrutura que ele vai ser aplicado, porque senão ele não consegue desenvolver a sua função. E ainda pensando nesse contato que Jesus tinha, com essa população que aos olhos do farisaísmo, dos líderes religiosos, era muito abaixo deles, Jesus tinha essa percepção, de que ele deveria se envolver com aqueles que são diferentes, mas influenciá-los e transformá-los, cara. E não deixar em que a substância, as pessoas o contaminassem.
O sal ele é diferente em sua propriedade e ele vai atuar ali mantendo as suas características a partir do momento em que ele se conserva, em que ele não perde a sua função, a sua característica. E nós temos que ser diferentes, né? Em 1 Pedro 2,9 vai dizer que vocês são geração eleita, né? Foi Jesus que nos escolheu, foi Deus que olhou para nós e nos elegeu. Nós somos sacerdote real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquela famosa frase de que toda mãe fala, né, que você não é todo mundo. De fato, o discípulo de Jesus tem que carregar isso. Nós temos que ser diferentes. Não tem como nós sermos sal, de fato eficazes, se nós nos assemelhamos com o ambiente que estamos. Mas em que sentido ser diferente, né? E mais uma vez trazendo para o contexto atual, há muitas organizações religiosas que querem se diferenciar pelas roupas que vestem, ou pelo cabelo que usam, ou por cabelo que não corta. E assim, é claro que quando Jesus muda o nosso caráter, até a nossa roupa, até a nossa forma de falar, até a nossa linguagem, vai ser mudada. Vai ter pudor, vai ter respeito, vai ter temor. Mas não é isso que diferencia o discípulo de Jesus. Não é simplesmente também uma rotina religiosa, não é nós termos a nossa agenda fixa de todo domingo estarmos aqui. Porque pode ser que isso se torne algo que venha para massagear o nosso ego, para nos dar um passaporte para a semana nós vivermos da forma que quisermos, do que de fato algo que expresse gratidão pelo aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Então o sal ele é diferente, é pelo seu componente, é pelo aquilo que ele é de maneira interna. E isso exala e sobressai em toda a sua vida, no vestir, no falar, no lugar que frequenta, em tudo. É isso que difere, é a presença do próprio Senhor Jesus Cristo mudando e nos fazendo nova criatura, né? Mas também, uma segunda característica que nós, quando vamos lidar com o sal, é que a gente tem que aplicá-lo de forma moderada, né? E o sal, em sua característica, pouca quantidade dele é capaz de, né, pegando um alimento, como a metáfora, uma pequena porção de sal já é capaz de transformar toda a panela, toda a carne, né? E fazendo essa comparação, o ambiente que estamos, né, e muito provavelmente, quase sempre, os discípulos de Jesus serão minoria, é o suficiente para transformar o ambiente que estamos, né? Jesus vai dizer que o caminho, a porta da vida, ela é estreita de fato, larga, né, e mais fácil, e são muitos que entram pela porta que vai dar para perdição, para a morte, para a condenação. E é difícil, exerce de fato uma pressão, não é fácil você ser 1, 2 em meio a uma sala de aula de 40 que vão de fato viver o Evangelho. Não é fácil você estar num ambiente de trabalho em que nós, como ser humano, de fato a gente tem uma tendência a ser influenciado. E nós somos minoria, mas nós não podemos nos deixar levar pela massa, né? O sal, por mais pouca quantidade que ele é capaz de transformar aquele ambiente. Ele muda, né? E Jesus então está dizendo para os seus discípulos, olha, vocês são o sal da terra, vocês serão quase sempre poucos, minoria. Mas o pouco, a sua presença, se for verdadeira, já será suficiente para transformar aquele ambiente. Essas duas características, e eu queria ver a primeira, de fato, função do sal.
nós sabemos que Jesus disse aqui num contexto, pode pegar aqui, um contexto em que, obviamente, não havia refrigeração, né? E o sal, ele era utilizado para preservar o alimento. Ainda hoje, lá para o Nordeste, para o Norte do nosso Brasil, eles fazem aquela carne de sol, né, que ela é conservada com sal. Mas isso era o recurso que eles tinham, né? E essa analogia que Jesus faz do sal, nessa função de preservar o ambiente, preservar a terra, preservar o mundo, é justamente isso. Os discípulos de Jesus, eu e você, nós somos o freio, nós somos o antisséptico que trava, né, que limita o apodrecimento total do mundo. Nós somos as pessoas responsáveis por impedir que o mundo por si só se autodestrua de maneira célere, desfreada e como naquela cena de filme que a população percebe que não há mais lei, que às vezes a polícia está inoperante, aquele que nunca roubou vê oportunidade, começa a invadir lojas, aquele que às vezes mostrava compaixão com seu vizinho, vê ele passando mal, levando tiro na rua e simplesmente ignora. O ser humano, ele só não vira um caos por repleto por causa do sal que há no mundo, por causa dos discípulos de Jesus, por causa das vidas que ainda preservam que essa carne, que é a terra, ela acelera esse processo de apodrecimento e vire de fato um caos. Meus queridos, isso é uma responsabilidade muito grande que às vezes nós ignoramos. Não sei se já aconteceu com vocês, mas em nome de Jesus que nós passemos a olhar para nós com esses olhos. Né? Às vezes de você chegar, tá tendo uma roda de conversa, alguns colegas de trabalho, e ali a conversa está caminhando para um lado depravado, né? Um linguajar sujo, e às vezes a sua presença ali, você não precisa falar nada, já inibe os seus colegas e o tom da conversa muda, em respeito à sua pessoa, por saberem que você é diferente. Isso é impedir que aquele ambiente torne totalmente depravado. É a sua presença. É a sua presença representando e testificando que Jesus é santo, que você é separado, que você é puro, que você é luz, que você é sal. E uma outra, né, e tão importante quanto a função do sal, é dar sabor. Nós podemos pegar a carne mais nobre que seja, né, uma picanha, e se nós formos assá-la tal, no ponto ideal, do jeito que a Mari gosta, sangrando, se tiver sem sal, o gosto é ruim, é intragável, não tem graça. O sal, ele dá sabor. E quando a gente pega essa analogia que Jesus fez, o mundo ele anseia desesperadamente por sabor, por algo que dê sentido à vida, sabe? É algo que preencha de fato o vazio, porque é um ciclo no qual o mundo se desgasta, morre de trabalhar para comprar coisas que eles não precisam, para impressionar pessoas que de fato não se importam com eles, mas com o que eles têm. E aquilo que se oferece ou não te torna valoroso ou descartável. E nesse ciclo, né, aí existem inúmeros apetrechos que vêm tentando dar esse sabor, dar esse sentido. O álcool, a droga, a fama, o dinheiro, a prostituição. Esses dias eu estava vendo na televisão, nós estávamos lá no serviço, uma nova droga, K9, que a pessoa, por instante, ela sai de si e ela age de fato como um zumbi. As pessoas no meio da rua de São Paulo, todas emborcadas, babando, arranhando-se, de fato como um zumbi para sair da realidade da vida por alguns instantes, porque nada mais faz sentido.
E aí, quando esse sabor não é encontrado em tudo isso, vem a frustração e a gente vê o número alarmante de depressão, de suicídio, cada vez mais crescendo em crianças, adolescentes, em ricos, em famosos, em pobres, nas pessoas dona de casa, abrange todas as classes, todas as idades, porque não faz sentido a vida. E o que preencheu essa noite, amanhã já está vazio de novo. Esse ciclo sem fim. E o sal é justamente esse sabor. Nós, como discípulos de Jesus, temos uma razão por viver. Nós temos uma alegria que ela independe da situação. E a gente sabe, né, todo mundo aqui sabe, que a vida não é um mar de rosa. A vida do discípulo do sal, ela não é só alegria. O luto vem, nós perdemos pessoas que amamos adoecem, nós mesmos adoecemos, nós quebramos financeiramente, nós ficamos desempregados. Mas o que difere, então, que de fato dá esse sabor para a nossa vida, é a certeza de que isso aqui não se compara com a glória que nos foi assegurada. Aquele que pagou o preço, aquele que nos tornou sal, garantiu algo para nós em que tudo isso aqui, além de ser passageiro, é poeira perante a glória que está por vir. E a nossa esperança, então, não está aqui nesse mundo caído. A nossa esperança não está aqui dependendo se o Brasil vai ajudar a Ucrânia ou a Rússia, né, se o Zema vai dar ou não nosso reajuste. Isso de fato afeta a gente. É claro, isso afeta a nossa vida, mas isso não nos tira a esperança eterna. De saber que lá está garantido, lá ladrão não rouba, lá a traça não corrói, lá não vai ter choro, lá não vai ter dor. Isso é alegria perene, né? Lá a comunhão com Deus, ela não vai ser prejudicada pela minha falha, pelo meu pecado. Sabe, eu não sei se vocês já sentiram assim, raiva de vocês mesmos de saber que, nossa, eu caí nisso aqui de novo. O Senhor, eu estava diante do Senhor, que é santo do santo, e eu de novo me afastei de Ti. Isso não vai ter lá. E por isso que o sal, ele tem esse sabor verdadeiro, essa alegria que foge deste mundo. E a segunda figura que Jesus usa, a segunda metáfora, é a luz. E uma característica óbvia da luz também, mas é que aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Né? Vai dizer, os professores gostam de usar essa frase, né, que a escuridão, as trevas, é a ausência da luz. E então Jesus vai dizer para aqueles discípulos, pessoas simples, pescadores, né, que eles são a luz deste mundo. Ele não vai dizer que vocês são como a luz. Ele vai dizer que vocês são a luz. Não há mais absolutamente nada lá fora que passe verdade, que passe transparência, que ilumine, que dê sentido, a não ser a vida de vocês vivendo em mim. Vocês são a luz deste mundo. O mundo está totalmente em trevas. O mundo está perdido. O mundo está numa escuridão que ela é incapaz de enxergar um palmo à sua frente. E essa luz, né, agora que dissipa as trevas e ela é impossível de não ser vista, né? Se o sal ele já tem a característica de se dissolver, permear na carne e dar o sabor, muitas vezes nós não o vemos, mas a sua ausência nós sabemos. E quando ele está, nós percebemos. Mas a luz é algo externo. É impossível esconder uma cidade
né? E Jesus aqui, como Jerusalém, que é em cima do monte, impossível esconder uma cidade iluminada sobre um monte. Sabe, queridos, se nós estamos há muito tempo num local e as pessoas não sabem que nós somos cristãos, algo está errado. Nós precisamos irradiar essa luz, e não é a gente aparecer para nós mesmos, mas a nossa presença cristã verdadeira, ela tem que trazer um impacto, ela tem que ser perceptível, sabe? Como um farol que ilumina de longe para que os navios se norteiem, como, né, eu nunca viajei ainda, mas já vi, e se Deus quiser eu vou viajar, quando os aviões estão chegando na pista de pouso e fica aquele carinha com as luzes lá de noite, para nortear, o caminho é aqui, ó. A nossa função é essa, é dizer com a minha vida, com a sua vida, amigo, o caminho da felicidade de Jesus, do verdadeiro sabor da vida é esse. É iluminar para que as pessoas de fato compreendam que esse mundo vai além de comer, beber e ter prazer. Há uma realidade futura, né? E é interessante que Jesus, no Evangelho de João, ele vai dizer 7 afirmações sobre si mesmo. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, a água viva, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo. E nessa última afirmação de eu sou, ele agora estende aos seus discípulos. Ele diz que ele é a luz do mundo e exclusivamente nessa afirmação ele diz: vocês são a luz do mundo. E como assim? Jesus está se contradizendo? É claro que não, né, queridos? E de fato nós somos luz do mundo, mas não como Cristo é a luz do mundo. Jesus é o sol, né? Jesus é aquele que tem luz própria. E semelhante àquilo que nós descrevemos aqui, do que é mundo, do que é terra, nós somos exatamente assim sem a presença de Jesus. Nós refletimos a luz que vem do próprio Senhor Jesus Cristo. E quanto mais Jesus brilha em nós, mais nós conseguimos perceber o quão trevas nós somos. E aí, através de um mistério, de uma graça, uma misericórdia que não tem como explicar. Ele permite que eu esteja aqui, de certa forma, sendo luz. Que eu permita que eu esteja lá na cadeia, sendo luz apesar de quem eu sou. Sabe? E refletir a imagem de Cristo, carregar o caráter que foi descrevido aqui nas bem-aventuranças, é um privilégio sem fim. É aquela famosa frase de um mendigo dizendo a outro miserável aonde encontrar pão. A luz não vem de nós, mas vem de uma fonte que ela não acaba, é insaciável. É uma luz que não passa por apagão. É uma luz que quanto mais você a consome, mais você brilha, mais você reflete. E então é capaz de mostrar, de iluminar todo o ambiente como uma cidade em cima do monte. Mas esse privilégio, essa bênção, ele carrega responsabilidades. Jesus vai dizer 2 advertências, usando o sal e usando a luz. E a primeira figura ele vai dizer que se o sal perder o sabor, e agora pegando a metáfora, a gente sabe que naquela época não havia grandes refinarias, né, e processos químicos que permitem que o sal dure tanto tempo igual hoje. Então o sal ele se perdia facilmente, ele se contaminava por outras substâncias, né? E se o sal perdesse o seu sabor, ele absolutamente se torna
o seu sabor não, perdão, a sua capacidade de dar sabor, né, a sua salinidade, ele torna-se inútil. Simplesmente inútil. Não serve para mais nada. Não serve para dar para animal, não serve para você jogar no pé de uma planta para ser adubo. Ele simplesmente serve para ser jogado numa estrada e ser pisado pelos homens. É isso que Jesus está dizendo. Da mesma forma, a luz. Do que adianta você acender uma vela e colocar um balde em cima? É inútil, não faz sentido. Não vai iluminar, colocar embaixo de uma cama o ambiente. Então Jesus está dizendo, olha, é um privilégio, mas há uma advertência, é uma responsabilidade, envolve um compromisso. Se nós nos permitirmos perder o sabor, se por alguma forma nós estamos mais parecidos com o ambiente que estamos sendo jogados como sal do que de fato dando sabor e preservando aquele ambiente, nós somos imprestáveis. Não serve para nada. Envolve um compromisso da nossa parte. E aí o versículo 6, ele vai finalizar dizendo que assim brilha a luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Quando nós estamos radiando Jesus, sabe, aquilo que a gente fala, como o Vinícius já disse aqui, o apóstolo Paulo, num simples cumprimento, ele era incapaz de ficar sem pronunciar o nome de Jesus várias vezes, porque ele exalava a luz de Cristo. Eu não sei quando, que vocês, uma hora tiver a oportunidade de sair com o Marquinhos, com o pai do Vinícius. Ah, que lição de vida, queridos. Ele, em qualquer lugar, se ele vai numa padaria, ele não consegue sair de lá sem falar de Jesus, sem falar que Jesus ama para atendente, Jesus a ama, sabe? Se ele vê alguém abatido, ele fala, fica assim, não, Jesus te ama, deu a vida por você. A presença de Jesus é notório, é algo que de fato emana luz da vida deles. E os discípulos, nós, eu e você, temos que expressar isso nas nossas obras, como o versículo 6 diz. Quando nós temos Jesus, expressamos isso nas nossas obras. O ciclo é que a nossa vida, o nosso viver, o nosso falar, o nosso agir redunde em glória ao Senhor Jesus Cristo. São vidas sendo alcançadas, é o nome do Senhor sendo engrandecido. E ainda que naquele ambiente vidas não forem alcançadas pelo Senhor, porque Ele é soberano, o juízo foi proclamado, a sua vida refletiu a verdade. Não existe nada que redunde em mérito nosso, como disse o versículo 6. As boas obras é para que glorifiquem o Pai que estás nos céus. O próprio Cristo abriu mão da glória para glorificar o Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus, ser sal, ser luz, ser menos parecidos com o ambiente que a gente está e, de fato, ser um fator que preserva a santidade ali, preserva a vida de Cristo. Sabe, eu fico pensando quando Jesus vira para esses caras simples, que às vezes matuto, né, brutos, pescadores, e olha no olho de cada um, olha no olho de Pedro, de João, de Tiago, e fala assim, olha, você é o sal da terra, João. Você, Lucas, é a luz desse mundo. Você, Cardoso, é a luz deste mundo. É um chamado muito pessoal. É pessoal. E por fraqueza nossa, muitas vezes a gente se esconde atrás desse chamado, que a gente se esconde. Não, o chamado é para a igreja. O chamado é para a instituição. É para o CNPJ. É para a Arca. É para a Igreja Batista. É para a Igreja Presbiteriana. Não.
o chamado é para nomes, é para CPF. É para ser Luiz William, ser Luiz Samuel lá na oficina. É cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, nos ajude. Amém.